Boa noite a todos. Mais uma vez, pela permissão do Senhor, nós estamos aqui nesse dia para juntos podermos apreciar e estudar a palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos pelo convite e por podermos escutar dessa comunhão com cada um de vocês. Eu gostaria que todos abrissem inicialmente no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos considerar um versículo aqui, depois nós vamos para o livro de Atos, capítulo 16. João, capítulo 14, versículo 27. A palavra do Senhor nos diz aqui: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Já temos cantado alguns hinos, ouvido alguns hinos pelos nossos irmãos, que enche e preenche o nosso coração com as palavras que foram cantadas. Que o Senhor nos abençoe agora, Senhor Deus, na leitura da Tua palavra, que cada um de nós possamos focar os nossos olhos, focar os nossos ouvidos, o nosso coração, a Tua voz que se faz presente aqui nessa localidade. Nesse momento, Senhor Deus, pedimos mais uma vez, assim como o nosso irmão já tem pedido, a Tua direção, para que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações e saiamos daqui regozijando de alegria e sentindo de fato a verdadeira paz. Graças nós te damos e pedimos a Tua bênção, no nome precioso de Jesus. Amém. Deixo-vos a paz. Muitas vezes nós podemos nos achegar, às vezes, numa localidade com o coração atemorizado, cheio de dúvidas, buscando uma paz interior, mas muitas vezes saímos frustrados e não conseguimos achá-la. Mas essa noite, na permissão do Senhor, o Senhor quer revelar a cada um de nós a verdadeira paz, que traz consolo, que traz esperança, e que deixa cada um de nós tranquilo no nosso dia a dia. E ele começa dizendo que o próprio Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nós vemos nos dias de hoje, principalmente jovens, buscando tanto lá fora uma paz passageira, em meio a bebidas, em meio a baladas, em meio a drogas, em meio a amizades que não são boas. E eu posso dizer com toda certeza, diante da palavra de Deus, que tudo isso é passageiro. Tudo isso traz no momento algo gostoso, que nos tranquiliza, que faz nos alegrar por um tempo. Mas quando chegamos em casa e passa tudo isso, essa paz passageira, ela traz desgosto, amargura, insegurança, tristeza, frustração. E quando nós anunciamos a palavra de Deus, são poucos que dão ouvidos à voz do Senhor. São poucos que querem viver debaixo da paz do Senhor. Muitos ouvem a palavra de Deus e, ao saírem daqui ou de outras localidades, voltam à sua vida fútil lá fora. E o que mais nós temos que observar na palavra é que o Senhor tem um caminho que Ele apresenta para nós seguirmos. E esse caminho apresenta para nós a verdadeira paz, o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui.
Como nós vimos na parte da manhã, o Senhor quer que nós façamos algo para Ele, demonstremos algo para Ele que evidencie Jesus em nossas vidas, que traz segurança para nós. E quando nós olhamos para esse versículo, são poucos que dão ouvidos, são poucos que se tornam conscientes dessa paz que Jesus dá através da sua graça. Não vou lá dou como o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se temorize. Eu não sei como cada um se achegou aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Não sei se você é salvo ou se você ainda não crê em Jesus Cristo e não é salvo. Não sei se você entrou aqui com o seu coração turbado, cheio de temor, angustiado, não tendo a plena certeza da vida eterna, porque o motivo de você estar aqui não traz segurança para você. A única coisa que traz segurança aos nossos corações é quando nós cremos na palavra do Senhor. É quando sentimos a verdadeira paz que Deus apresenta através da sua palavra. Então, quando nós olhamos aqui, nós podemos entender que o único meio de justificação, o único meio que pode nos tornar justos e dignos de chegar à presença de Deus Pai, é mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há algo a não ser o que estamos apresentando nessa noite. Se o seu coração ainda não sente paz, se você ainda não tem a certeza para onde você vai após a sua partida aqui neste mundo, ou quando Jesus vier buscar a tua igreja, saiba que no seu coração ainda não mora a verdadeira paz. A paz verdadeira só mora no coração daqueles que têm a plena certeza da vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, falando a respeito de paz, ler ali no livro de Atos, capítulo 16, no Novo Testamento, a respeito de duas pessoas, dois discípulos, dois servos do Senhor que estavam passando por um momento tão difícil, uma adversidade tão grande, por anunciarem o Senhor Jesus, por demonstrarem a todos que viam Ele um caráter cristão autêntico, mas eles estavam ali com toda a injustiça dos homens sobre eles, e mesmo assim eles demonstravam ter paz, alegria no seu coração. Atos capítulo 16. Antes de nós entrarmos na leitura, eu gostaria de deixar um pouco de conhecimento a todos. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele estava iniciando a sua segunda viagem missionária ao redor da Ásia. E chegou um momento ali que ele se separou de Barnabé. Barnabé seguiu para outro caminho junto com João Marcos. Houve uma separação amigável ali entre eles. E então Paulo, conhecendo a Silas, sabendo do seu proceder, do seu caráter cristão, ele então convida a Silas para continuar com ele nessa segunda viagem missionária. E no capítulo 15, versículo 40 diz: mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos da graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.
Nesse momento, então, na segunda viagem missionária, Paulo e Silas estavam juntos. E Paulo escolheu a Silas porque conhecia que aquele homem de fato era um homem de Deus. Nós temos que escolher seguir a Cristo e andarmos juntos com aqueles também que professam o nome de Jesus, com aqueles que vai trazer benefício para as nossas vidas. O caminho aqui daqueles que creem em Jesus é difícil aqui nesse mundo. É um caminho difícil porque nós temos que deixar a paz ilusória, despojar tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas esse caminho difícil, ele tem muitos benefícios para a vida daquele que quer seguir a Jesus, com temor, louvando ao Senhor. E Silas aqui era um judeu, Silas aqui era considerado um cidadão romano, era um dos líderes da igreja ali em Jerusalém. Então era alguém que Paulo poderia confiar como seu irmão na fé. E agora, ir um pouco adiante, para entrarmos naquilo que nós queremos falar nessa noite, em Atos 16, a partir do versículo 16. É uma leitura um pouquinho longa, até o versículo 40, mas nós temos que ler para entender. Atos 16 e 16. Aconteceu que, indo nós, Paulo e Silas, para o lugar de oração ali na cidade de Filipos, ali na cidade de Filipos existia uma colônia romana, o qual pretores, que eram considerados juízes, tomavam conta daquela cidade. Então aconteceu que, indo nós, Paulo e Silas, para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E eles, na mesma hora, saíram. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, aos juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podem receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros em prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então levantou-o para a sua própria casa,
lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Até aí ninguém sabia que eles eram cidadãos romanos. E ali naquela cidade existia uma colônia romana. Os juízes estavam a serviço de Roma. E ali Paulo então publica a todos ali: nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Ele disse ao carcereiro: faça com que aqueles juízes que nos julgaram coloquem em liberdade. Versículo 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirados do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Aqui nós vemos um momento difícil na vida de Paulo e Silas, aqui na segunda viagem missionária, com o propósito de visitar aos irmãos que outrora tinham crido na palavra do Senhor. E eles estavam nessa segunda viagem missionária agora para poder dar suporte àqueles que tinham convertido na sua primeira viagem. Mas quando eles passaram aqui por Filipos, e quando se depararam com essa jovem que adivinhava e que trazia lucros para os homens daquela cidade, nós vemos algo aqui que nos chama a atenção: que aquele espírito adivinhador que estava no corpo daquela mulher, daquela jovem, até mesmo ele reconhecia que Paulo e Silas anunciavam o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o único que podia salvar todo pecador. Irmãos, o inimigo tem que ver em nós a marca de Jesus Cristo. Muitos hoje estão marcando o seu corpo com marcas ilusórias, mas nós, como filhos de Deus, temos que levar a marca de Jesus Cristo nas nossas vidas. Aqui Paulo e Silas então demonstrou ter um caráter de Deus, e não precisaram falar nada, mas aquele espírito adivinhador, ele mesmo incondicionalmente anunciou o Senhor Jesus. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. As pessoas têm que se sentir impactadas com aquilo que somos e com aquilo que fazemos. E quando isso se passou por muitos dias, Paulo então, já indignado, voltando-se àquela jovem possessa desse espírito adivinhador, disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Não somente eles demonstraram ter Jesus, viverem a verdadeira paz na sua vida, como Deus, através desses homens de Deus, através deles, Deus demonstrou o seu poder sobre aquela jovem possessa do espírito adivinhador. Aquela jovem foi liberta de um mal. Nessa noite, cada um de nós possamos ser libertados de fato do mal que nos assedia. Eu não sei o que ocorre no seu coração nessa noite, no meu coração,
Nós não podemos imaginar aquilo que pode estar nos perturbando, que pode estar tirando a nossa paz. Mas saiba que no nome de Cristo Jesus há poder. Há poder para libertar a todo pecador. Há poder para levantar aquele que já confessa a Cristo, que está caído ou que está desanimado, e de fato envolver o seu coração com a verdadeira paz. Não a paz que o mundo dá, que é passageira, mas a paz que há em Jesus Cristo. E após esse episódio, esse acontecimento, os senhores, aqueles homens, vendo que foi desfeito o seu lucro, que perderam a esperança do lucro, então pegaram Paulo e Silas e, levando até aos pretores, aos juízes romanos, disseram a eles que eles estavam perturbando aquela cidade, estavam propagando costumes que estavam tirando o lucro daquela cidade. Então a multidão se revoltou e se levantou, e unida juntamente com aqueles juízes, com aqueles pretores, então mandaram açoitá-los com vara. Que crueldade! Que crueldade! Fizeram o mesmo com Jesus. Não reconheceram que Ele era o único caminho e a verdade, e o açoitaram, e o pregaram numa cruz, levantaram Ele naquela cruz, traspassaram Ele com uma espada, com uma lança, porque não reconheceram que Ele era o Salvador. Mas glória nós damos a Deus essa noite, porque nós pregamos um Deus vivo e ressurreto. Um Deus vivo e ressurreto, o qual nós olhamos lá para o livro de Romanos capítulo 10, no versículo 9. Se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele faz uma afirmação, meu amigo ouvinte: serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Será que nós temos crido nisso? Será que nós temos confessado a Ele como nosso Senhor e Salvador? Nós vemos aqui que esses dois servos do Senhor foram injustiçados, não por Deus, injustiçados pelo povo, mas depois, mais tarde, a justiça de Deus ia cair sobre eles, e eles iam ser libertos. E continuando aqui, diz que mandaram prender os seus pés, colocaram eles lá num cárcere interior, com certeza não existia nem luz, e muitos presos também se encontravam ali ao seu redor. Mas mesmo assim, naquele lugar tão horroroso, de baixo calão, mesmo preso até mesmo seus pés, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, versículo 25, oravam e cantavam louvores a Deus. E todos daquela prisão escutavam a sua oração, escutavam os louvores que estavam sendo referidos a Deus. Mesmo naquela situação adversa, tão triste, um momento que para muitos ali já não havia mais esperança para Paulo e Silas, com certeza dali em diante seriam até mortos, se assim o fizessem. Mas mesmo assim, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e todos ouviam. Essa é a verdadeira paz que Paulo e Silas tinham no seu coração.
Essa é a mesma verdadeira paz que hoje Deus está apresentando a cada um de nós, para aqueles que são salvos, para serem edificados por Deus, para aqueles que ainda se encontram sem salvação, se assim se encontram nessa noite, para que você tome uma decisão, para que você faça uma escolha, para que você não dê mais crédito a essas pessoas que somente querem ter lucro sobre suas vidas, vendendo bebidas, apresentando drogas, recolhendo vocês para um salão para aproveitarem a vida numa balada. Eles estão tendo lucros sobre vocês, assim como aqueles senhores tinham lucros com aquela jovem adivinhadora. Mas o Senhor fala na sua palavra que aqueles que são seu, nenhum bem vai faltar. Aqueles que são seus, um dia vai deixar esse mundo que traz dor, um mundo que apresenta coisas passageiras e que vão ficar para trás. E Deus vai apresentar a nós lá nos céus, para aqueles que confessam o seu nome, algo maravilhoso, uma cidade que tem ruas de ouro, descrita lá no livro de Apocalipse. O Senhor tem preparado isso para aqueles que confessam o seu nome, e ali não vai mais haver dor, mais tristeza, porque a paz, a alegria, ela é eterna, ali naquele lugar, nos céus de luz que Deus tem preparado para cada um de nós. É nós que decidimos aonde queremos passar a nossa eternidade. É nós que decidimos se queremos adquirir em nossas vidas essa paz verdadeira que o Senhor Jesus apresenta nessa noite a cada um de nós. Você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo. No mundo você vai ter aflições, mas assim como Jesus Cristo venceu as aflições, venceu o mundo, Ele também nos dá a vitória àqueles que verdadeiramente professam essa paz que somente Cristo dá. Se você se encontra longe, distante de Deus, se você ainda não tem a certeza dessa verdadeira paz no seu coração, da salvação que há em Cristo Jesus, nessa noite que você possa fazer a decisão mais certa da sua vida. Deixe de lado, não seja amigo daquilo que envergonha o nome de Deus. Deixe de lado se o seu pai ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou as suas amizades vão tirar sarro de você, vão pisar em você. Não esquente a cabeça. De hoje em diante, tome uma decisão na sua vida. Mostre àqueles que estão ao seu redor, assim como Paulo e Silas mostrou naquela prisão, e ao carcereiro, que eles serviam ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus que tem poder para transformar vidas. Esse é o verdadeiro caráter daqueles que confessam a Cristo Jesus. E diz a palavra de Deus aqui no versículo 28: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Mais uma vez o poder de Deus foi manifestado. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos, mas ninguém escapou da prisão. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, porque ele sabia que quando algum preso escapasse da prisão, ele seria morto. Então ele mesmo ia se suicidar naquele momento, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, carcereiro, que todos nós estamos aqui. O poder de Deus é tão grande e transformador, que Ele não só abre cadeias, liberta as pessoas, como faz as pessoas descansar em paz,
sem ter que sair correndo, agitadas de um lado para o outro. A paz de Deus, de fato, faz com que o nosso semblante seja um semblante diferente do mundo, diferente das pessoas do mundo. A paz, ela traz harmonia entre todos. A paz revela Jesus Cristo, a luz que brilha na vida daqueles que confessam a Cristo. E ele bradou então em